Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é Os Demônios na Visão Espírita. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Já são quase 900 vídeos postados, todos eles trazendo a mensagem consoladora do Espiritismo. E o meu agradecimento a vocês que têm se inscrito em meu canal. Já são mais de 2.500. Estamos nos aproximando de 3 anos da realização desse trabalho. Começamos em abril de 2020. Então foi 2020, 21, 22, 23. 4 anos. É bastante tempo mesmo, né? 2020 começamos, 2021 fez 1 ano, 22, 23. Vamos fazer 3 anos, então, na realização desse trabalho. Esse tema, os demônios na visão espírita, é bem interessante mesmo, porque o demônio, o diabo, são figuras que fazem parte da vida, visto que estamos no ano de 2023 e as religiões, de um modo geral, estabeleceram que existe Deus, que representa o bem, e que existe o demônio, que representa o mal. Então existe, por essa visão, uma luta constante entre o bem e o mal, como se Deus trabalhasse sempre pelo bem e um outro ser, tão poderoso quanto Deus, trabalhasse contra o bem. É exatamente em cima dessa visão que o Espiritismo vai nos falar que demônios não existem. Segundo o Espiritismo, nem anjos, nem os demônios são seres à parte da criação. Porque Deus criou todos nós, os espíritos, de forma igual. De forma igual. Fomos criados simples e sem conhecimento. Simples e ignorantes dos fatos. Esses espíritos, chamados de demônios, são espíritos imperfeitos, mas que se aperfeiçoarão. E se ainda estão na parte inferior da escala, subirão até atingir a perfeição possível aos espíritos. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas, tanto os anjos quanto os demônios. São nomes que são trazidos até nós. Desprendidos desse corpo, eles constituem o mundo material, o mundo espiritual, ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-nos a todos perfectíveis. Deu-nos por objetivo a perfeição e a bem-aventurança, que é a sua consequência. Mas Deus não nos deu a perfeição, não nos criou perfeitos. Então os anjos tornaram-se puros espíritos, chamados de anjos por muitas religiões. Nós, os espíritas, os chamamos de espíritos puros. Não os chamamos de anjos, mas é uma e a mesma coisa, apenas usamos essa denominação. Mas eles só se tornaram anjos pelo seu trabalho, pela sua vivência, através de reencarnações sucessivas, porque um dia eles foram aquilo que nós somos hoje, espíritos ainda imperfeitos. Quis Deus que todos nós alcançássemos a evolução, graças ao nosso trabalho pessoal, a fim de que tivéssemos mérito. Acreditar na existência do demônio é acreditar que Deus criou seres predispostos ao mal, o que não é verdade.
Deus criou-nos todos iguais. Acreditar que um dia um anjo, que é um espírito perfeito, rebelou-se contra as ordens de Deus, isso também a nossa inteligência não tem como aceitar. Porque quando nós atingimos um grau de evolução, a gente não retrograda. E nem vamos brigar com Deus. Jesus, por exemplo, é um espírito perfeito. É um anjo. Em termos de evolução espiritual. Jesus brigaria com Deus? De modo nenhum. Jesus mesmo disse, quando aqui esteve, eu e o Pai somos um. Muito embora Deus seja Deus e Jesus seja Jesus. Mas ele quis dizer que eu e o Pai pensamos da mesmíssima forma. Como que um espírito desse vai brigar com Deus e tornar-se mal e trazer pessoas para o seu lado para serem maus também? Por isso que desde o instante da formação, a criação dos espíritos, nós progredimos. Quer enquanto estamos encarnados, quer enquanto estamos no plano espiritual. Quando chegamos ao apogeu, o mais alto grau da evolução, nós nos tornamos puros espíritos, ou anjos, segundo a denominação vulgar. Mas, como fazemos parte da lei do progresso, a gente continua progredindo. Porque o chamado anjo, ele não estaciona. Ele não fica tocando harpa. Ele não fica sentado ao lado de Deus. Porque Deus trabalha, como Jesus disse. Deus trabalha. E eu também trabalho. Referindo-se ao sábado, que era proibido o trabalho na época dos judeus, em que Jesus esteve aqui. E ele estava pregando em pleno sábado. Então disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então os anjos são espíritos que alcançaram uma evolução extraordinária, mas que continuam progredindo. E eles trabalham de forma incessante, no sentido de nos ajudar a nos transformarmos também em espíritos melhores. Então não existe anjo sem serviço. Porque, aliás, quanto mais crescemos, mais progredimos, mais evoluímos, mais a gente trabalha, porque maior é a nossa responsabilidade. E quanto mais conhecimento temos, mais vemos o quanto temos que progredir ainda e o quanto precisamos ajudar aos outros. Assim é que desde o embrião do ser inteligente até o anjo, existe uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas temos progredido. Viveremos outras reencarnações e outras, até nos melhorarmos e não precisarmos mais de reencarnar, mas iremos continuar precisando ajudar os nossos irmãozinhos que ainda não alcançaram a evolução. É espantoso que durante tanto tempo nós não tenhamos achado nada de chocante nessas preferências de Deus. Ter criado pessoas puras já, os chamados anjos. Ora, Deus não tem preferência. Deus ama todos os seus filhos de forma igual. Por mais que seja difícil a gente entender isso e aceitar, mas Deus ama tanto Jesus quanto ama a mim, o Jorge, a você que está me ouvindo, e aquele morador de rua, aquele nosso irmãozinho caído. Deus nos ama de forma igual. Enquanto faziam o mesmo a respeito dos seus próprios filhos, pelos direitos da primogenitura e os privilégios do nascimento, os homens se esqueceram de que Deus nunca fez isso. Deus nunca privilegiou ninguém, mas a gente continua achando que ele privilegia sim. Hoje em dia, o círculo das ideias se alargou. Hoje vemos as coisas com mais clareza. Temos mais noção, ou noções mais nítidas, da justiça. E o Espiritismo veio contribuir muito para isso. Porque, logo no início, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que
o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. E Jesus já tinha nos falado de Deus há 2000 anos, quando ele o chamou de Pai. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, quando nós matamos Jesus. Hoje já podemos compreender mais. E entender que não existe um ser criado e fadado para fazer o mal. E não existe um ser que, depois de ter se tornado absolutamente bom, tenha regredido. É isso que o Espiritismo pensa a respeito do demônio. Essa é a visão espírita do demônio. Não existem demônios. Existem espíritos maus, cruéis, encarnados e desencarnados. Mas eles, fatalmente, um dia se tornarão bons, porque foram criados com esse objetivo. Então, é por isso que toda doutrina em que a justiça divina não aparece para o homem sua maior pureza, então nós ficamos sem entendermos como é que pode existir um ser fadado e criado para o mal e existir Deus, que é todo bondade, todo justiça. Então o Espiritismo nos diz de forma clara e racional que aqueles a quem chamamos de demônios nada mais são do que espíritos ainda imperfeitos, que não alcançaram a evolução. Por isso fazem o mal, por desconhecerem a lei, por não entenderem que existe algo chamado causa e efeito. Todo mal que eu faço, eu serei responsável por ele. Então um dia esses nossos irmãozinhos caídos irão, usando a sua inteligência, levantar-se e trabalhar pelo seu bem. Felizmente, o que existe é só o bem. E o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Quando não existe o bem, existe o mal. Então o mal não existe. Como não existe o escuro. O escuro é a falta da luz, porque o que existe é somente luz. Pensemos nisso. O tema é bem interessante, bem profundo. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.